face. Diz a ele cara a cara. Você não está criticando ele. Você não chamou no telefone. Este aqui é o momento certo de você falar com ele. Aleluia. Amém. Não bagagem. Eu procuro sempre ter a bagagem das mãos. Porque o dia que eu vou embora e que as malas não possam me impedir, eu vou procurar colocar num lugar. Eu vou estar sempre bem leve, bem simples. E quando vai soar a trompeta, bem levezinho. Aleluia. Amém. A Bíblia diz no livro de Lucas, está sempre no mesmo tema: sirva ao Senhor e Deus vai te abençoar. A Bíblia diz: Deus não é filho do homem, ele não é homem para me esquecer. Ele sabe tudo que de bom a gente faz. Se Deus vê todos os pecados, Deus também vê tudo que é bom. Aleluia. Amém. A Bíblia diz no tempo de Herodes, o grande rei que era Herodes, ele estava reinando no rei de Judá. A Bíblia nos mostra o nome de alguém. Naquele tempo de Herodes, muita gente também servia ao Senhor. Muitos também oravam ao Senhor. E o nome não foi citado aqui, mas deram somente um nome. O homem e a sua esposa, eles que serviam o Senhor. O nome deste homem era Zacarias. O homem que servia ao Senhor na classe ya Abia. Classe ya Abia, donc na escola de Abias. Descendant ya Abia. Quer dizer, a descendência da Abias. Na 1 Crônique 24. Vão ler isso no 1 dos Crônicas 24. Verset 10. No verso 10, vão ler em casa. Este homem, ele servia ao Senhor, mas ele tinha um sofrimento. Ele tinha algo que lhe perturbava. Eu vou te dizer uma coisa. Você pode estar servindo ao Senhor, mas você não está longe dos problemas. Aleluia. Amém. Saiba desde o momento que você recebeu Cristo, você agora tornou-se inimigo do Satanás. Diz ao Satanás que eu sou o seu inimigo. O inimigo não são os políticos. Eu e irmão somos também inimigos do Satanás. Nós estamos a enfrentar os seus problemas. Estamos a entrar nas suas ideias. É por isso esse homem, ele tem um problema grave. Ele comia, ele vestia, ele fazia tudo, mas ele tinha algo que perturbava o seu coração. Eu e o irmão, nós estamos a servir a Deus, e cada um de nós que está aqui, e se Deus abrir nossos corações, vamos ver que há dores nos corações. Há outros que estão chorando, há outros que o coração está sangrando, estão a procurar solução e não estão a achar. E durante a noite eles não estão a dormir e estão a se perguntar, mas por que assim? E qual é o pecado que eu fiz? E todo o pecado que eu fiz eu já confessei, e Deus me perdoou. Mas por que este problema não está a mudar? Eu orei muito, eu servi muito ao Senhor, mas isso não está a mudar. O Zacarias tinha esse problema. Um servo de Deus, mas dentro da sua casa, a sua mulher não poderia ter filho.
E todos nós sabemos que quando uma mulher é casada e quando não está ter filho, e as famílias do homem, eles vêm em casa, começam a ofender. Bem amado, vou te dizer uma coisa. Se o teu irmão tem uma esposa e a sua esposa não está ter filho, não é o teu problema. Não é o teu problema. É problema de Deus. Não entra neste assunto. Não vai falar coisas más. Não vai lá para criticar a mulher do teu irmão, porque você não sabe o que está se passando. Somente Deus que conhece aquilo que as pessoas estão passando. Não coloca o ponto na vida daquela mulher e não diz porque acabou por aqui. Não pega o telefone para poder criticar. Mas um dia o Deus que ele serve, mas um dia o Deus que diz, e todas as coisas tem o seu tempo. Ele está vivo. Bem amado, eu vou dizer nesta manhã, mesmo que hoje há duas coisas que não estão a mudar, e não estão a avançar, e não tens boa saúde, mas aquele que te criou, aquele que está a mudar, aquele que te conhece, aquele que te protege, aquele que te ama, aquele que morreu por você, ainda não disse a última palavra. Diz amém. E estas mulheres, os irmãos do seu marido estavam a lhe criticar. E sabes que quando uma mulher não está a ter filho, a família sabe que aqui já não tem história. E outros vêm com toda a vaidade. A casa não é dele, é do irmão dele. Mas ele começa a esticar à frente daquela mulher. Ele disse, mas aqui, e quem vai quebrar os pratos? Mas quem vai quebrar aqui os copos? E você vai ver que aquela mulher começa a chorar. Na França, na igreja onde eu estou a trabalhar, eu tinha uma irmã. Ele saiu de Kinshasa, ele casou e veio para aqui. Ele tinha problema de ter filho. Até amigas do marido, até isso não tinha nada a ver com eles, mas estão a ouvir falar mal, somente para ferir o coração daquela pessoa. Mas eles não sabiam que o Deus que ele servia, ele não dorme, ele não tosqueneja. Eu vou dizer nesta manhã, deixa que te falem mal, deixa que te critiquem, não responde. Deus diz, guarda o silêncio, eu vou combater por você. Hoje em dia na igreja, quando te criticam e quando te falam mal, você tem a pressa para ir lá responder. E não és tu que vais responder, é Jesus Cristo que vai responder. Não és tu que vai lutar, mas é aquele que te ama que vai lutar por você. Aleluia! Amém. Não vai para ele responder, vai nos pés do Senhor, chora no Senhor e diz, Jesus, ouviste através de você, através do seu amor, através do seu acreditar, eu estou a ser ofendido, mas o dia está que ele vai se levantar. Jesus Cristo vai se levantar e os seus joelhos vão se prostrar e eles vão saber o Deus que você serve, e eles vão saber o Deus que você adora.
Você não pode passar nos problemas. Bem amado, o problema é bom para nós. Para nos dar a experiência. Para nos dar a força. E para levar a nossa fé no Senhor. Quando não há problema na vida, você não vai crescer. Como é que você vai conhecer a grandeza de Deus? E se a doença não vir, como é que você vai saber que Deus cura? E vai ver pessoas te falarem: você não ora bem. Ah, você tem algum pecado que está em ti. Diz aquele irmão: se você vê a minha vida dentro, eu não tenho nada para poder te defender. Mas você está passando momentos difíceis. Diz a ele: o rei conhece. Aleluia! Amém. Diz a ele: e sempre chamou no telefone. E diz também no telefone: e se ele vem na tua casa, e diz também na tua casa, não lhe critica e não lhe odeia, mas ora para ele. Jesus Cristo diz: ora para vossos inimigos. Orai por vossos inimigos. E não guarda rancor seus inimigos. Diz a Deus: Deus guarda-os. E para que eles possam ver. Quer dizer, eles não podem ir no inferno sem orar. E não lhes mata, Senhor. Deixa eles ficarem ali. E se eles irem cedo, eu ainda não peguei. Eles vão dar notícia no diabo. Eles vão dizer a Satanás: deixamos ele no mundo. Ele não tem trabalho. Ele não tem documento. Ele não tem casamento. É por isso, vai em oração. Chora no Senhor. Senhor, guarda eles. Para que eles possam ver a sua glória em mim. É por isso que Jesus Cristo disse: orai para os vossos inimigos. Ne maudissez pas. Maudit. Sim. Não amaldiçoa os seus inimigos. Bénissez. Quer dizer, abençoa. Hoje em dia na igreja, quando tu ouves que alguém te criticou, você está amaldiçoando-os. Mas agora se você se amaldiçoar e eles morrerem, aleluia. Amém. E qual é a notícia que eles vão levar aonde a morte? Vão dizer que deixamos ele lá sempre a fazer as mesmas coisas. É por isso que tens que orar para que eles não possam morrer. Que Deus lhes dá força. Mas o dia que eles vão ver o Deus que corta as coisas, aquele Deus que te ama, aquele que derramou o seu sangue por você, aquele que foi tirado a roupa por você, ele foi colocado a coroa do espinho por você, ele foi chicoteado por você, mas ele um dia vai falar, e o dia que ele fala, ninguém pode se levantar. E o dia que Jesus Cristo fala, nem a mãe pode se levantar. E quando Jesus fala, mesmo o presidente não pode ficar de pé. Jesus Cristo quando fala por você, ninguém pode duvidar. Ninguém pode fechar o caminho. Eles podem vir durante a noite, nos feitiços, as coisas da escuridão, e procurar te agarrar. Mas como Jesus Cristo diz, você vai sair. A Bíblia diz, Jesus Cristo que foi debaixo da terra, o terceiro dia, a terra recebeu muitas das pessoas. Pessoas altas e baixinhos, pessoas claras, pessoas escuras,
Mas todas aquelas pessoas estão lá debaixo da terra. Mas o dia que a terra recebeu uma pessoa, o nome dela é Jesus Cristo. A terra viu uma mudança. A barriga da areia começou a mexer. Ele disse: eu já carreguei pessoas. Esse não estou conseguindo prender. A Bíblia diz: Deus abriu todo o poder para que Jesus Cristo não permaneça na areia, para que ele possa sair. Se você está junto com Jesus, vocês estão unidos. Se você é unido com Jesus, e quando a terra não aguentou Jesus, você também, a terra não vai te conseguir. Mesmo o feitiço não vai te alcançar. Mas nós temos que ser unidos com Jesus. A Bíblia diz: este homem, a sua mulher não tinha filho. Ele estava a sofrer. Não fecha a Bíblia, abre a Bíblia. Eu não quero que ninguém feche a Bíblia. Nós estamos aqui não para fechar a Bíblia. Estamos aqui para que a Bíblia possa estar aberta. Para que nós possamos. A Bíblia diz no verso 3, no verso 6, esse casal, os dois eram justos. Esses dois, eles serviam a Deus e eram justos diante do Senhor. Hoje em dia na igreja estamos a servir a Deus, mas não estamos a andar na justiça. Estamos a orar muito, mas não há justiça dentro de nós. Esses homens eram justos. Vamos em Micael 6, verset 6. Bible lo bibo tala ilo ko nzamba za ko senga. Sima to kozoka na biso na Luc. Soki to kenga vamos voltar no livro de Lucas. Michée 6. Michée 6. Bible lo bibo. Michée 6. Michée 6. Miqueias. Montenez ça joue à mot. Michée 6. À partir du verset 6. Miqueias capítulo 6 do verso. Na kopusa na pepe na Nzambe. À quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Como é que eu posso me apresentar diante do Senhor? Para que eu possa me humilhar diante do Senhor. Vou vir com holocaustos e animais puros. Será que Deus vai se agradar com todas as coisas? Com todas as gorduras, para que o meu pecado possa ser perdoado? Para que o meu pecado possa ser perdoado. Verset 8, Bible. O verso 8 diz: oh, on t'a fait connaître. Faça conhecer. Estão a mostrar a ti. Oh, homem. O homem. Ce qui est bien. Aquilo que é bom. Et ce que l'Éternel demande de toi. Aquilo que o Senhor manda em ti. Aquilo que Deus está te pedindo em ti. Para que tu possa praticar a justiça. Será que alguém está entendendo? Deus está pedindo a nós homens, a nós que estamos a lhe servir, temos que viver a vida de justiça e praticar a justiça. Eu vejo aqueles que treinam karateka, judo.
E dizem sempre que ele está a praticar judo. Isso quer dizer que em toda a sua vida ele tem que mandar para o chão, tem que levantar, tem que mandar para o chão, tem que levantar. Isto é a prática que ele faz. Para que vocês possam ver que ele é judô, ele vai ter que vestir uma roupa de judô. Ele vai colocar o seu cinto. E todos os dias você vê ele no tapete. Ele está sempre lá naqueles gestos. E lá no bairro. E vão saber que este homem ele pratica judô. Então ele chama judoka. E Deus quer nós temos que praticar não judô e não karateca, mas Deus quer que nós pratiquemos a justiça. E a nossa vida todos os dias nós temos que andar na justiça. E o mundo estamos a viver hoje já não há justiça. E aquilo que me dói mais, mesmo dentro da igreja já não há justiça. Bem amado, se no mundo não há justiça, mas na igreja tem que haver justiça de Deus, para que os santos possam andar na justiça. E tem que praticar a justiça. E no tempo de Noé, e as pessoas de manhã, e quando chega de manhã, a vontade dele era sempre as coisas do mundo. Mas o Noé andava na justiça. O coração de Noé, quando chegava de manhã, ele estava sempre procurando agradar a Deus. E as pessoas daquela cidade estão a procurar carros, e tem que procurar ter hortas, estão a procurar casamento, estão a procurar filhos, estão a procurar dinheiro. Mas o Noé, isso não fazia parte da sua vida. Mas a vontade de Noé, ele queria andar na justiça. Ele queria agradar a Deus. É por isso chamaram Noé o pregador da justiça. É por isso que quando Deus tomou a decisão de acabar com o mundo, ele veio ter com Noé. Ele disse que eu olhei nessa geração, você é diferente. E enquanto ele procura onde é os casamentos, você está procurando me agradar. É por isso que eu estou a te colocar a paz. E quando eu vou acabar com este mundo, eu não vou acabar junto contigo. Bem amado, Deus sabe que você e Deus que não mistura justos com ímpios. Ele é Deus da diferença. Aleluia. Amém. Ele diz: estão te mostrar aquilo que é bom, aquilo que Deus está te pedindo a ti, para que tu possa praticar a justiça. Tu tens que gostar da misericórdia. Você tem que gostar da misericórdia. E dentro da igreja, dentro da igreja agora tem maus corações. Ele vai dizer aleluia, meu irmão. Você está sofrendo. Ele vai dizer aleluia, meu irmão. Porque o Deus te abençoe. Mas e por fora, ele mostrou aquela cara de misericórdia. E parece que ele está a ter a misericórdia em ti. Mas basta você se separar, ele te dar as costas, ele vai procurar alguém. Ele vai dizer: aquele irmão está sofrendo. O marido lhe abandonou. O casamento se estragou. Eu costumo lhe dizer, mas diante daquela pessoa,
Ele chorou. Mas depois de dar as costas, ele foi falar mal. E você começa a ouvir as suas coisas lá fora. É por isso que hoje em dia há muita gente que está fugindo da igreja. Porque nossos corações já não têm amor. Já não tem a misericórdia. Vem amar. Eu vou te dar um conselho. Mesmo que você ouvir que falam de ti, não foge igreja. Será que aquela pessoa que vai te criticar, ele morreu por você? Será que é ele que deu a vida por você? E você vai ficar sentado em casa. E quando o pastor vai te ligar, agora eu estou a orar em casa. Bem amado, temos que crescer. Aleluia. Amém. As pessoas têm que te criticar. Deixa que te critiquem. Para que tu possa ser forte. Aleluia. Amém. Eu dei um testemunho e quando eu comecei a cantar, quando eu estava a cantar com os irmãos, eu não canto bem, mas no princípio eu mesmo cantava mesmo com uma confusão. Eu estava a fazer uma gama de fora. Quando as pessoas estavam a terminar de cantar, a minha voz já estava lá em cima. E aquela voz também era muito mal. E estava me pisar nos pés. E está me apertar nas mãos. E a minha esposa na sala, e quando ele olhava para mim, porque a minha esposa canta bem, ele abre seus olhos. E quer dizer, ela não poderia gritar, mas ele abriu os olhos. É para me dizer que você não está cantando bem. Mas se eu seguisse toda aquela gente, eu não poderia crescer em cantar. Deus pode permitir entrar num lugar e possam te criticar para que tu possa crescer. Aleluia. Amém. Nós temos que ter pena das pessoas. Um coração misericordioso é o coração de Jesus Cristo. Nós estamos a ver que quando as pessoas choravam, Jesus Cristo vinha, dizia: mulher não chora. Mulher não chora. Bem amado, nós temos que ter misericórdia. Os irmãos que têm problema dentro da igreja. A igreja é família. E se eu ir criticar o meu irmão, a minha irmã, eu estou a criticar a minha família. O mal que está passando dentro da igreja, o problema está dentro aqui da igreja. E as pessoas que nos gostam e que não gostam de Jesus Cristo, mas não estão a saber o que está passando na igreja. E aonde que eles pegam essas coisas? Isso é, os filhos de casa é que vão falar. E lá em Kinshasa, antes era e quando nós tínhamos uma família, um filho que ainda faz xixi, a família não pode levar isso lá fora, porque eles estão a proteger esse filho. Mas por que também que na igreja não pode ser dessa forma? A terceira coisa está aqui é que tu marches humblement avec ton Dieu. Anda com toda a humildade com o Senhor. Deus não resiste os orgulhosos, mas Ele faz graça aos humildes. Se você é humilde, diante dos servos que o Senhor colocar à vossa frente, e o Senhor vai cumprir a sua graça sobre si. O Senhor vai derramar a sua graça. Aleluia. Amém. Vamos voltando. Essa esposa e o seu marido, eles andavam a justiça com o Senhor. Eles observavam a palavra do Senhor de maneira irreprochable. Uma maneira
irrepreensível. Tous les commandements de Dieu. E toda a lei do Senhor. Alléluia. Amém. Na voix monsieur le Eu vou te dizer uma coisa. Ata obota kadena ndenga molimo. Mesmo que você não tem filho, Parce que ton père n'a biso. mas nós fomos chamados para produzir. A tous os produits. Mesmo que você não está a produzir. E nesse tempo que você não está a produzir, spirituellement je dis, espiritualmente que eu estou a falar, a tous os produits. mesmo que você não está a produzir, Tambola kaka malamu na nzambe. anda somente bem com o Senhor. Tambola na justice. Anda com justiça. Serve nzambe na manière irréprochable. Sirva o Senhor de uma maneira irrepreensível. Nzambe a reproché le como côté. Que o Senhor não te reproche que numa coisa. Oyebi na tama Job, E saiba que no tempo do Job, Nzambe amoni Satana ye, Deus viu Satanás a vir atuni ye. e perguntou: Ouchwa. aonde que você saiu? Satana lobi na uti ko tambola. Ele disse que eu saí andando ali no mundo. Nzambe atuni ya lobi na ye. E Deus perguntou a ele: As-tu remarqué? Ou remarqué? o que você deste conta? Nzambe lobi na Satana te omoni. Que Deus não disse a Satanás que você viste. Remarquer et voir quelqu'un c'est différent. Ele disse: o que você notou? Na koy ko mona yo c'est. Eu posso olhar em ti. Moni yo. Eu posso somente Mais olhar. si na remarqué yo. Mas se eu notar, C'est-à-dire loko moko kati na yo ya. isso quer dizer que algo que está em ti chamou minha atenção. Pourquoi Nzambe lobi na Satana boye? E por que Deus disse isso a Satanás? Parce que Job azalaki intègre. Porque o Job era íntegro. Azalaki na chrétien Nzambe. Ele tinha o temor do Senhor. Tozobi na tamoko. Estamos a viver um tempo Na kati na mokili oyo. dentro deste mundo Chrétien Nzambe na suscité. e já não há temor do Senhor. Bato baza na église. As pessoas estão a vir à igreja Babanga basusu Nzambe. e já não têm o temor do Senhor. Alléluia. Amém. Nzambe akomi lokola camarade na bango. O Deus agora é como um amigo. Nzambe akomi lokola tonton. O Deus agora é um tio. Nzambe akomi lokola tata kulutu. O Deus agora Akomi lokola koko na bango. é tipo um avô. Oyo soki basengi apesi kaka. E que quando eles vão pedir, ele vai dar. Nzambe azali mokonzi. Deus é rei. Nzambe azali mokonzi na biso. Deus é nosso rei. Azali tata na biso. Ele é o nosso pai. Esengeli to respectaka. Nós temos que Esengeli respeitar. to veneraka ye. Nós temos que revenerar. Alléluia. Amém. Okomona mutu avandi na kati ya lingomba. Vais ver que alguém que está sentado dentro da igreja, Ake kobala na kutu te ake akoti na ye na ndako moko boye. ele não vai casar, mas vai se juntar numa Efa ya casa. mobali moko boye. Que ele vai se juntar com um homem. Bazosala vi na bango. E eles começam a fazer vida Ezoleka na bango. e começam a passar. Alléluia. Eza normal te. Isto não é normal. Tala ndeko naza pe biloba eza normal te. Diz ao teu irmão que isto não é normal. Ndeko na ngai ya mobali pe ya mwasi. Amada igreja, Soki ozali na mwasi oyo ozali na mobali kobalana na te. se você tem uma mulher, um homem e ainda não casaram, Obongisa vi na bino lelo oyo. procura arranjar a vossa vida agora. Koya na église E saiba que vir para a igreja ezali visa ya paradis te. não é um visto para o paraíso. Na kozala pe nazoteya boye. Eu posso estar aqui a pregar. Soki natambolaki malamu te. Se eu não andar bem, Yoke na ngambo. eu vou no outro lado. Yesu alobi boye. Jesus Cristo diz, Ce n'est pas ce qui dit Seigneur, Seigneur. e não é aqueles que dizem Senhor, Senhor, Hériteront le royaume. é que vão herdar o reino do céu. Bato bakoloba na ye. Aí vocês vão dizer a ele, Nazalaki koyembela yo eu estava a cantar por você. akoloba na ye bio. Ele vai dizer, eu não te conheço. Nazalaki koteya bato na Portugal. Eu estava a pregar em Portugal. Na ye bio te. Ele vai dizer, eu não te Nazalaki conheço. koprofetize. Eu estava a profetizar. Sika na ngai. Ele disse, longe de Osali ya mim. bosoto. Você é um servo Parce que na sujo. royaume ya Nzambe. Porque no reino de Deus Bosoto ekokota te. não há impureza. Tobongisa vi na biso lelo. Arranja a tua vida, Lobi meu irmão. toyebi yango te. Porque o dia da manhã ninguém Lobi sabe. oyebi yango te. Porque amanhã ninguém sabe. Lelo bongisa. Mas hoje arranja a sua vida. Alléluia. Amém. Tobongisa lelo yo. Vamos arranjar agora. Parce que bamosusu bazokufa na kombi. Bem amado, há pessoas, pastor, há pessoas que estão a morrer com sono. Bonne santé. Ele tinha uma boa saúde Signe ya malade eza te. e ele não tinha nenhum sinal de Ayebisi doença. mwasi na ye chéri. Ele vai dizer à sua mulher, Boa noite. boa noite. Enatongwa na moki te.
E de manhã ele não acorda. Se naquele momento ele não estava preparado, aonde que ele foi? Nós não podemos brincar com Deus. Não vamos brincar com o sangue de Jesus Cristo. O ouro e a prata não podem nos comprar. Nós estamos a cheirar mal dentro do pecado. E nós não poderíamos entrar. Ele veio, ele morreu, ele lavou no seu sangue, ele justificou para que possamos estar diante de Deus. Estamos ser chamados santos. Ele nos revestiu uma boa roupa. Ele guardou a nossa nudez. Mas por que você vai ter uma boa roupa? E está se lá sujar na gordura do pecado. Por quê? A Bíblia diz que aquele que não terá aquela roupa não vai entrar. Agora, aquela roupa está suja. Lava esta roupa. Ainda há tempo, lava esta roupa. Nunca é tarde. Lava agora. O momento é este. Aleluia. Amém. Eles andavam, era irrepreensível. Mas eles não tinham filhos. Parce qu'Elisabeth était stérile. Porque Isabel era estéril. A Bíblia diz. Eles já eram avançados de idade. E aquela mulher, ele quando ia no espelho olhava, ele já via rugas. Ele já via rugas. Ele via a perda do corpo. A perda do corpo.